Queridos alunos e alunas do curso de Formação Inicial e Continuada de Agricultor Orgânico, vamos dar continuidade às videoaulas da nossa disciplina de Fundamentação Legal da Produção Orgânica. Nessa videoaula, nós vamos discutir a Instrução Normativa número 46 de 2011, a qual trata da produção orgânica animal e vegetal. Por ser um pouco extensa, dividimos o conteúdo em duas videoaulas. A Instrução Normativa número 46, ela traz o regulamento técnico para os sistemas orgânicos de produção e traz nos seus anexos as listas de substâncias e práticas permitidas na criação animal e na produção vegetal. São objetivos dos sistemas orgânicos de produção, como a gente pode ver aí nessas fotos, o consórcio entre culturas anuais e culturas perenes, né? E também a integração entre a produção vegetal e a criação de animais, como podemos ver, plantas frutíferas, perenes, com a criação de ovinos, por exemplo, né? Então, são objetivos da agricultura orgânica o policultivo, seja entre espécies vegetais diferentes ou entre as espécies animais e vegetais. Dentro também da agricultura orgânica, como a gente pode ver nessa primeira foto, nós temos o consórcio em faixa entre a cultura do milho e a cultura do feijão. Então, difere um pouco, a gente vai ver em outra disciplina, do cultivo em fileira alternada. O cultivo em faixas, como a gente pode ver na figura, tem 2 a 3 linhas de milho com 3 linhas de feijão e o objetivo é aumentar a biodiversidade da área, a quantidade de inimigos naturais para controle de pragas, né? Também busca ter mais de uma renda na propriedade. Também são objetivos o cultivo de espécies diferentes, como a gente pode ver aí o cultivo, né, de hortas, com o plantio de brassicas como couve, né, alface, rúcula, cenoura. Então são objetivos aí da agricultura orgânica. Um outro objetivo é você manter a cobertura de solo, como a gente pode ver na figura à esquerda, para evitar a erosão, como a gente vê na figura da direita, né? Então, quando a gente tem um solo desprotegido, eventos extremos de chuva, né? Ou seja, uma chuva intensa pode promover a retirada de solo da superfície de uma área. Então, a gente precisa utilizar métodos conservacionistas, como manutenção da palhada, como plantio em curvas de nível, entre outras técnicas. Também dentro da agricultura orgânica, a gente falou na nossa primeira videoaula sobre a legislação ambiental. Então, as áreas onde nós temos cursos de água, elas precisam ser preservadas para poder evitar, né, a erosão, o assoreamento dos rios, a contaminação também desses cursos d'água, das fontes de água. Então, a legislação traz de acordo com o tamanho do imóvel, como vocês viram lá no material, de acordo com a largura do rio ou do riacho, a gente tem que preservar uma faixa de terra nas suas margens com a vegetação nativa. A agricultura orgânica também prevê o uso racional da água, com a utilização de sistemas de irrigação localizados. Aí a gente vê do lado esquerdo o sistema de irrigação do tipo Santeno e do lado direito a gente pode observar a reutilização de água de uma instalação rural, né? Pode ser um aviário, pode ser uma casa, para poder usar a água da chuva para outras finalidades. Nessas outras figuras, a gente observa a criação de frangos, né, ou galinhas poedeiras, com áreas de pastagem para elas poderem expressar seu comportamento animal, né, e integrada também com a produção de hortaliças. O uso de sementes crioulas, né, como a gente pode observar aí, o milho com várias características, né, principalmente em relação à cor, né, do tegumento, e podemos ver aí manivas, né, de macaxeira,
sementes de algodão. Então, a agricultura orgânica ela prevê a utilização de materiais genéticos tradicionais, locais, que já tenham adaptação às condições edafoclimáticas, ou seja, de clima e solo de cada região, e a manutenção desse banco de germoplasma, desse banco genético dentro da comunidade. Um outro ponto é o estímulo à utilização de raças nativas, né? Como a gente pode observar aí os caprinos da raça Mochotó e os ovinos, né? Esses castanhos ovinos da raça Morada Nova. Então são raças nativas e que já têm uma adaptação comprovada às nossas condições de cultivo quando a gente está falando, né, de semiárido, principalmente. Um outro ponto que também a agricultura orgânica estimula é a utilização de quebra-ventos, como a gente pode ver aí nessa figura. Principalmente quando os nossos vizinhos não fazem a agricultura orgânica, né? Então, para evitar a deriva de produtos, de agrotóxicos para a nossa área de produção, é interessante que a gente crie barreiras, né, ao longo dos limites da nossa propriedade, principalmente. Uma outra questão que a agricultura orgânica tem como objetivo é integrar os agricultores familiares, né, através de reuniões, através de encontros, de intercâmbios, para que cada agricultor possa compartilhar suas experiências e, com isso, resolver alguns problemas de colegas que estão iniciando na agricultura orgânica, né? Então, a promoção de atividades integrativas, de integração e atividades colaborativas, elas são estimuladas. Em relação à documentação e registro, né, a unidade de produção orgânica deverá possuir documentos e registros de procedimentos de todas as operações envolvidas na produção por um período mínimo de 5 anos. Então, quando o agricultor ele migra para a agricultura orgânica, ele precisa tomar nota, né, através de um caderno para poder anotar e guardar toda a documentação referente a insumos utilizados, a procedimentos, né, que são realizados dentro da propriedade, por um período mínimo de 5 anos. Então, a partir disso, dessa necessidade, está prevista na legislação, na instrução normativa, o caderno do plano de manejo orgânico. Esse caderno está disponibilizado aí no ambiente virtual para que vocês possam fazer a leitura. Todos os produtores orgânicos devem elaborar o plano de manejo orgânico, o qual deverá ser aprovado pelo organismo de avaliação da conformidade orgânica ou pelo organismo de controle social ao qual esteja vinculado. Vamos revisar quem ainda não lembra o que é uma OAC, o que é uma OCS, fazer a leitura principalmente do decreto que trata da legislação orgânica. Então, o que é que nós temos nesse plano de manejo orgânico? Um detalhamento de insumos e práticas adotados e o período de conversão, o período de conversão vai depender do tipo de atividade, como a gente vai ver mais na frente. E deverá ser elaborado um plano de manejo orgânico específico para cada tipo de atividade. O plano de manejo orgânico contemplará o histórico de utilização da área, características que visem a manutenção ou incremento da biodiversidade, o manejo dos resíduos, conservação de solo e água e manejo da produção vegetal, como manejo fitossanitário, controle de pragas, doenças, plantas invasoras, material de propagação utilizado, instalações e nutrição de plantas. E quanto ao manejo da produção animal, ele deve abordar o bem-estar animal, o plano para a promoção da saúde animal, manejo sanitário, manejo nutricional, reprodutivo, material de multiplicação, evolução do plantel, a entrada de novos animais e a saída de animais, e a produção, a reprodução desses animais dentro da própria propriedade, devem estar relatados. Assim também ser relatado quais são as instalações presentes na propriedade.
Além disso, o manejo dos deve ser relatado no plano de manejo orgânico o manejo dos animais de serviço, animais de subsistência, companhia, ornamentais e outros, né, de seus produtos, subprodutos ou dejetos sem fins de comercialização, como orgânicos e insumos usados nesses animais. Procedimentos para pós-produção, se caso a propriedade realize o invase, o armazenamento, o processamento, o transporte e comercialização, e medidas para prevenção e mitigação de riscos em relação a fontes de contaminantes, principalmente organismos geneticamente modificados, como por exemplo uma lavoura transgênica de milho, e das áreas de produção não orgânicas para as orgânicas. Lembrando, né, que é possível a produção paralela em uma mesma propriedade, termos produção orgânica e produção não orgânica. E, para finalizar, procedimentos que contemplem a aplicação de boas práticas de produção. O plano de manejo orgânico também pede para que seja inserido um croquis de descrição da ocupação, localização e acesso da unidade de produção, considerando os aspectos produtivos e ambientais. Por isso que o cadastro ambiental é extremamente importante quando a gente relaciona com o plano de manejo. A partir dessa delimitação do que é reserva legal, do que é área de preservação permanente, do que é área de uso consolidado, essas informações subsidiarão a criação desse croquis com as informações ambientais e produtivas do imóvel rural. Também no plano de manejo orgânico vai estar detalhado qual a periodicidade de controle da qualidade da água, né? E quais são as medidas de proteção e avaliação dessa qualidade. Isso fica a critério do organismo de avaliação da conformidade orgânica, seja ele por auditoria ou participativo, ou do organismo de controle social, no caso da venda direta. Instrumentos de análise de risco. Então, podem ser utilizados questionários para a coleta de dados, vistoria nas unidades que fornecem o insumo para a unidade produtiva, levantamentos bibliográficos, análises laboratoriais, documentos assinados por fornecedores, ficha técnica de produto e outros, né? Então, essa documentação será solicitada por esses organismos. Bem, essa videoaula ela tratou dessa parte inicial, né, falando um pouco aí sobre o caderno de plano de manejo orgânico que está previsto na Instrução Normativa número 46 do ano de 2011. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, seja no meu e-mail pessoal ou através do ambiente virtual. Até a próxima videoaula.